Mas sim, o paradoxo era que os jesuítas criaram um Real Colégio dos Nobres. Portanto, concretizaram Sim, aquilo que Pombal não isso conseguiu. Que realmente estavam a o maior ensino. ofensa ao legado pombalino, não é precisamente isso. E o Mas maior orgulho dos jesuítas, se calhar, não é? Sim, não Mandaram-nos claro. sei, embora, que não não sei. queriam fazer. Estou a Sim, brincar, não, não sei mas. porque o Francisco Correia queria que os colégios dos jesuítas fossem para ensinar a elite. E, na altura, a Companhia de Jesus recusou e disse: não, o nosso propósito é ensinar todos. E foi assim durante 200 anos. O ensino foi gratuito e sempre contra esta ideia do ensino da elite. Um dos episódios que eu achei aqui mais doloroso, quando estava aqui a ver o teu livro sobre a Biblioteca de Campolide, é quando tu falas da dispersão desta valiosa biblioteca. É realmente terrível para quem gosta de livros. Aleija só de olhar. As fotografias são os livros desta Biblioteca de Campolide estiveram basicamente a apodrecer. Mas a maior parte da biblioteca, eles fizeram uma biblioteca notável em muito pouco tempo. Tinha cerca de 18 mil volumes. 18 mil volumes. 18 mil volumes. E o que acontece? A biblioteca fica intacta, praticamente. Lá está tirando as raridades. Decide-se, então, enviar todos os livros que estão em Campolide para a Biblioteca Nacional, que na altura se situava no Convento de São Francisco, como dizias, ao Chiado. Ora, o Convento de São Francisco não tinha teto. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Qualquer uma destas. Pedagógicos e de desenvolvimento do país também, não é? Ou seja, a participação dos alunos é o que vai levar a que eles sejam depois. E até, eu não sei se estou a dizer algum enquanto disparate, mas tenho a ideia que até alguns destes resultados, talvez ao nível dos professores, acabam em colóquios científicos, acabam em revistas. Não será grande volume, não é? Mas alguma coisa Não. tem reconhecimento Então, internacional também, não é? Sim, nacional e internacional. O feito científico mais importante dos jesuítas neste período é a criação de uma revista científica, que é a Que é Brutéria. Brutéria, sim. Que é a Brutéria, que é uma revista de botânica e de zoologia. Aqui ia Que ter depois, exato, uma este edição livro comemorativo comemorativa dos 100 anos da dos 100 Brutéria, anos o da último Brutéria. volume, esse é o último Sim, é o volume da último volume, Brutéria são vários, sim. científica e esta revista é absolutamente notável. É uma revista que dura 100 anos, a Brutéria científica, e onde se descrevem mais de 2 mil novas espécies de animais e plantas. É uma Incrível. coisa impressionante. Os professores são botânicos e zoólogos amadores, mas que integram as redes dos naturalistas portugueses, integram sociedades científicas Internacionais, internacionais. não é? O padre Joaquim da Silva Tavares, que é o primeiro diretor, é feito membro da Academia das Ciências em 1901, antes de fundar a revista, pelos seus trabalhos de investigação notáveis sobre as cecídias, que são também conhecidas por galhas das plantas. E, portanto, eles têm um trabalho científico, ao nível da botânica e da zoologia, absolutamente notável nos primeiros anos. Depois, nos anos 30, vão-se dedicar a outras áreas e já têm contribuições de não-jesuítas. A partir dos anos 30, há muitos cientistas da Estação Agronómica Nacional, por exemplo, que vão publicar os seus artigos de citogenética e de genética e melhoramento de plantas na revista. É a revista por excelência da biologia em Portugal e vai-se consolidar como uma revista de biologia molecular Em que quando ano é chega fundada? Em que ano é em fundada? 1902 e E termina em dois. 2002. Com um hiato ali no tempo da Primeira República, Não é provavelmente. publicada durante um ano, que é Durante um ano. 1910. Só Depois, durante um ano. só durante um ano. Mas o que acontece? É publicada fora de Portugal e como é que Sim, depois circula? a redação está em Portugal, vai para o Brasil e para a Espanha, Ah, e continua sempre a circular. E o que é interessante, uma das primeiras coisas que se nota, é que no primeiro ano a revista estava espalhada por todo o mundo. Estava por todos os continentes, estava em todos os continentes. Isto é impressionante, com exceção da África, mas estava América do Norte, América do Sul, Oceania, sim. Europa, Até esta Ásia. a presença portuguesa em África não estava em África, mas. Acho que não havia permutas. E depois, as espécies que os jesuítas descrevem, novas, integram os catálogos anuais de grandes revistas científicas americanas e, portanto, são reconhecidos por isso. Interessante. Quando eles são expulsos, vai haver um clamor internacional para Sim. devolver as Sim, sim. coleções, Certo, porque sim. e, Há e vários, há os vários botânicos livros que estão escandalizados, não é? em Portugal e fora de Sim, com as Portugal. consequências que isso vai ter Há, para a ciência. há, Pois. um, há um há um naturalista americano que escreve na Science, na revista Science, a dizer: houve este caso em Portugal, devolvam-lhe as coleções. Onde é que estão as coleções, não é? Sim. Sabia-se onde é que estavam. Sim. Ah, Sabia onde é que estavam. Queriam-nas de volta, não é? Sim. Foram Depois sequestradas. foram sendo devolvidas parcialmente, mas muito mais tarde.
Há aqui um episódio que eu gostava que tu nos ajudasse aqui a compreender um bocadinho melhor e que tem a ver com precisamente a revolta que vai levar à queda da monarquia. Portanto, estamos nas primeiras horas do dia 5 de outubro e a certa altura, tu na página 40 do teu livro, agora estamos a falar do teu outro livro, já não é? Estamos a mudar de livro. A Biblioteca Erudita de Campolide, que é uma obra também que nós recomendamos vivamente. Os livros do Francisco, já agora, para dizer, são livros, obviamente, académicos, por um académico, mas são de leitura extremamente agradável para leigos e, portanto, também nós aqui gostamos de fazer a publicidade, porque aprende-se imenso e, no fundo, até com episódios de emoção. E temos aqui um deles, que eu agora gostava de te perguntar aqui um bocadinho mais sobre esta manhã do 5 de outubro. E a cronologia, horas muito aproximadas, é impressionante a velocidade de tudo isto. O rei Dom Manuel parte para Mafra ao começo da manhã, 8 da manhã, por volta dessa hora. O quartel do Carmo, que era um dos centros militares dos monárquicos, cai às 9 da manhã. O corredor São Rafael passa para o lado dos revoltosos republicanos entre as 10 e as 11 da manhã. A famosa hasteação da bandeira nos passos do Conselho é às 11 da manhã e, no entanto, é nesta manhã em que tudo está a acontecer. Sabe-se lá porquê, que agora gostávamos de perguntar. O colégio de Campolide dos jesuítas é ocupado e invadido. Porquê que isto é uma prioridade Uma para escola os secundária, não é? uma escola secundária? Porquê que é prioritário para os revoltosos fazer uma investida contra o colégio de Campolide e agarrar os padres que lá se encontram e debandar os alunos? Porquê? Porquê que era um alvo a abater este colégio na manhã da Revolução de 5 de Outubro? Há várias razões. Eles são acusados de promover o absolutismo, de ensinar o absolutismo. Eles são acusados de ter construído um túnel que ia desde Campolide até às necessidades, Isso é pelo, interessante. pelo qual a Isso é rainha-mãe andava de carruagem Nesse túnel. nesse Grande túnel. túnel. E portanto, nas Rivaliza com o nas túnel do Marquês, não é? rivaliza. Muito maior, muito maior, muito maior. E construído mais depressa, não é? Mais depressa? Estou a brincar. E, portanto, Se calhar corta esta Então, parte. a E esse senhora Maria Pia fazia piscinas, Sim, nesse e, túnel de carruagem. portanto, eles seriam altamente acusados de ser reacionários, portanto, tinham este túnel. Nas fotografias que se vê de propaganda imediatamente a seguir à expulsão, vê-se uns soldados a apontar para uma mina com umas espingardas. Era o túnel que eles tinham descoberto. Nunca existiu túnel nenhum. E, portanto, facilitava a comunicação secreta entre o palácio e a companhia. Portanto, esta A ilusão de que a ideia. companhia Havia um controlava a coroa, conluio, não é? não é? A companhia Exato. controlava a coroa, não é? No fundo. E depois, uns anos antes, o príncipe Dom Luís Filipe Ah, e o infante Dom Manuel tinham visitado o colégio numa das sessões uma das sessões solenes solenes, não da é? Sim. academia, tinham aceito o diploma de sócios honorários, tinham assinado no livro, o livro está nos arquivos da Companhia de Jesus. O livro de ouro de Campolide foi depois, perdeu-se, mas depois foi, já não sei qual a história, mas foi recuperado e está hoje em dia nos arquivos da província. E portanto, uma instituição que apoia a monarquia, uma instituição que Religiosa, sim. o colégio foi bombardeado na noite de 4 de outubro. É uma coisa, é que não Pronto, se compreende estavas a isto, não é? dizer essa. Sim, Às cinco a gente não sabia do bombardeamento. Sim, foi bombardeado às 4 e, portanto, os alunos foram saindo antes, ficaram alguns professores. Credo. Um dos padres alemães, o Carlos Zimmermann, sofreu um atentado a caminho da estação de Campolide. Estas histórias são contadas num livro que eles escreveram depois da Revolução, umas memórias, são os proscritos. Foram recolhidas as memórias de vários ao longo das várias casas e colégios que a companhia tinha em Portugal e, portanto, recolheu nestas memórias, que é os proscritos, em 2 volumes. E, portanto, há todas estas razões. E depois, no dia 8 de outubro de 1910, um dos primeiros, se não o primeiro decreto do governo provisório é a expulsão das ordens religiosas. E o primeiro artigo desse decreto diz que estão em vigor as leis de Pombal Os pombalinas, sim. e as estão em vigor. leis de Joaquim António da Guiar. Portanto, o primeiro decreto Liberais. republicano, Sim. no primeiro artigo, põe em vigor 2 leis da monarquia que tinham sido já revogadas. O artigo diz, se não me engano, de memória. Aplicar, não? Esquecemos de aplicar. Exato. Exatamente. Estas leis nunca foram distraídos. revogadas e, portanto, encontram-se em vigor, tanto a lei de Pombal como a lei de Joaquim António da Guiar, que expulsou as ordens religiosas masculinas. E depois é engraçado porque é os jesuítas e as demais ordens. É sempre os jesuítas e as demais. Sim, Mas é que para os eles o jesuítas essencial era o jesuítismo. voltaram ao destaque no século XIX, em Sim. 50 anos. Em 50 anos. Se nós vimos as imagens da construção do colégio, em 50 anos estavam outra vez no topo do ensino em Depois Portugal. estavam a ensinar os deputados da nação, não é? E não só, e não só, E não só, e não pois. só. E portanto, uma das coisas que eu também acho que é paradoxal e que comento no meu livro
é que os jesuítas concretizaram o projeto Pombalino de criar um Real Colégio dos Nobres. E, portanto, um colégio elitista, Sim, mais do sim, que São Fiel, sim. até a propina é o dobro em Campo Lido Em Campo Lido. do que em São Fiel, e, aliás, o ensino deixou de ser gratuito. E, portanto, o colégio de Campo Lido paga-se para entrar, serve as elites e a futuras elites Sem, no sociais e não entanto, só. poder acusar a companhia de ser elitista no sentido em que, por exemplo, São Fiel em Louriçal do Campo era uma coisa aberta a quem tivesse. Não, este também, quer dizer, não sei, mas o que Desde que a pessoa tivesse dinheiro, podia ir, não é? Não, mas eu digo é exato. que São Fiel também É era mais, é de mais acesso difícil. Não, 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 tinha ideia que mesmo não. Campo Lido, não sei se é de acesso difícil. Mas não havia aquela questão que se referiu há bocado que no caso do Colégio dos Nobres não era preciso de ser Não, 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 exato. fidalgo Não, para. exato. É Não, preciso ter aqui moço, não. é Moço preciso ter carta de fidalgo. moço fidalgo, aqui não é preciso nada. Sim, Pois não, aqui, sim, desde que se tenha dinheiro, pode ir. sim. Exato, e não é assim tão caro. E não era assim tão caro. É tudo relativo, mas não é, a propina não era muito cara. O que é uma ruptura com o passado é passar-se a cobrar uma propina. E, portanto, quando a companhia foi restaurada, o Superior-Geral, pouco depois, disse que os nossos colégios vão passar a cobrar uma propina. Isto é uma medida temporária, só que esta medida temporária tornou-se permanente Sim. porque antes os colégios funcionavam com doações. E, portanto, havia um contrato de fundação que era obrigatório. Portanto, um nobre ou um rei queria fundar um colégio numa determinada cidade, a companhia tinha que ir a Roma, a companhia dizia que sim ou que não, se houvesse uma dotação suficiente. Portanto, porque Tinha que haver fundo de maneio, obviamente, não é? era obrigatório, mais do que fundo de Mas maneio, mais de fundo de maneio, tinha que haver tinha que ser um orçamento, sustentável. tinha que ter Tinha que ser sustentável, sim, sustentável e para isso tinham terras, essas terras davam rendimento e esse rendimento tinha que pagar claro, o assistente do colégio. Os professores não recebiam nenhum salário, voto de pobreza, claro, religiosos, sim. como não recebem hoje. Como não recebiam no século XIX, certamente, basta olhar para os Sim, livros de eram contas professores para por perceber. vocação, sim, O que, claro. o que acontece é que no século XIX já não, as circunstâncias políticas e económicas já não permitem, diz o Superior-Geral na altura, que os nossos colégios sejam gratuitos. Mas sim, o paradoxo era que os jesuítas criaram um Real Colégio dos Nobres. Portanto, concretizaram Sim, aquilo que Pombal não isso conseguiu. Que realmente estavam a o maior ensino. ofensa ao legado pombalino, não é? Precisamente isso. E o Mas maior orgulho dos jesuítas, se calhar, não é? Sim, não claro. Mandaram-nos sei, embora, que não não sei. queriam fazer. Estou a Sim, brincar, não, Não sei mas. porque não foi criado para ser um colégio de elite, Sim, sim, mas sim. toda a gente que pôs lá os filhos. Esta discussão é engraçada, que é por outra razão, que é quando no século XVI eles fundaram os primeiros colégios em Portugal e estavam a pensar fundar um colégio em Lisboa, houve uma discussão enorme, enorme, com os principais políticos da altura, o, porque queria, o Francisco Correia, que era vereador da Câmara de Lisboa, queria que os colégios dos jesuítas fossem para ensinar a elite. E, na altura, a Companhia de Jesus recusou e disse: não, o nosso propósito é ensinar todos. E foi assim durante 200 anos. Durante 200 anos o ensino foi gratuito e sempre contra esta ideia do ensino da elite. No século XIX, e em Portugal, noutros países, por exemplo em França e em Itália, havia colégios jesuítas dos nobres, portanto, mas no caso português não. E depois no século XIX, o colégio Campolido não é feito para ser um colégio dos nobres. sim, Agora, quem vai frequentar o colégio vai ser sim. nobreza, alta Pois é uma burguesia. questão de números clausos, não é? O número de vagas é limitado, não é? E, portanto, a partir daí começa a haver aí, E a se há propina. muita procura, não é? E se há Claro. propina a certa altura, não é? Isso acaba por ser um mecanismo de seleção. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o Jorge Clooney, pois não? Um dos episódios que eu achei aqui mais doloroso, quando estava aqui a ver o teu livro sobre a Biblioteca de Campo Lido, é quando tu falas da dispersão desta valiosa biblioteca. Valiosa, naturalmente tudo é relativo, como tu dizes, não é? Mas para um órgão do ensino secundário, não é? Uma biblioteca muitíssimo, muitíssimo impactante. E nós vamos aqui, depois o Gonçalo, quando fizer aqui o seu trabalho fantástico de edição, vai aqui trazer e vai partilhar com os nossos ouvintes algumas fotografias. É realmente terrível para quem gosta de livros. Aleija só de olhar. Não, as fotografias são. O Estado, porque no fundo o que nós percebemos é que uma boa parte do século XX, os livros desta biblioteca de Campo Lido estiveram basicamente a apodrecer no convento de São Francisco, ali ao Chiado. Tu podes nos contar um bocadinho esta história triste do que Pronto, é que aconteceu à biblioteca de Campo Lido? quando os jesuítas são expulsos, os livros ficam em Campo Lido, a biblioteca fica, as coleções científicas são dispersas e algumas são recuperadas, como disse, mas a biblioteca fica, às tantas fecha-se. Depois o colégio vai servir vários propósitos, vai servir como hospital,
vai servir para A Liga como Feminina, uma a Liga. Liga Feminina, Sim. exatamente. E às tantas, já em 1920, nessa altura, um pouco antes, um pouco depois, é preciso proceder à inventariação e decidir o destino dos livros. Algumas coisas tinham sido levadas para o arquivo das congregações, é toda uma história, mas a maior parte da biblioteca, sobretudo a maior parte, tirando as raridades, porque houve umas raridades que apareceram em leilão, Ah, eh, interessante, não é? mas Exato. tirando as raridades, eles fizeram uma biblioteca notável em muito pouco tempo. Tinha cerca de 18 mil volumes. 18 mil volumes. 18 mil volumes. E o que acontece? A biblioteca fica intacta, praticamente, lá está tirando as raridades, fica fechada, e depois há um bibliófilo e bibliotecário da Biblioteca Nacional que é encarregue de inventariar e é muito grande. Seria muito grande o inventário e não termina, porque é chamado às funções outra vez na Biblioteca Nacional, apesar de ter sido esta comissão de serviço que lhe deram. E então percebe-se, pela descrição que ele faz, da riqueza da biblioteca. O que é que acontece a seguir? Decide-se então enviar todos os livros que estão em Campolide, todos os livros que estão em Campolide, para a Biblioteca Nacional, que na altura se situava no Convento de São Francisco, como dizias, ao Chiado. Ora, o Convento de São Francisco não tinha teto. Havia partes que não tinham teto. Que E, horror. portanto, estava sujeito Que às horror. intempéries. Quando. Portanto, vamos pôr os livros na rua, no fundo. É Exato. quase. Sim. Tem E uma parede. qualquer leitor que vá à Biblioteca Nacional e que peça livros antigos, mas não tem que ser livros do século XVI ou XVII, vê o mau estado dos livros. E isso deriva estas coleções, sendo que a grande parte da coleção do livro antigo da Biblioteca Nacional veio das ordens religiosas, portanto, veio primeiro da expulsão dos jesuítas no século XVIII, veio Depois depois das veio ordens dos liberais, masculinas sim. do século XIX Sim. ainda levou no século XX mais livros, incluindo estes livros dos jesuítas de Campolide. O mau estado dos livros é muito, o estado dos livros é muito pior do que noutras bibliotecas nacionais e tem a ver com isto, as condições terríveis da Biblioteca Nacional no Chiado. Credo. Que crime. Um dos diretores da Biblioteca Nacional, nesta altura, quando tomou posse, disse que estava completamente assoberbado com a condição terrível dos livros, cheios de bicho, completamente destruídos. Um terço da biblioteca, se não me engano, estava totalmente, irremediavelmente perdido. E ele diz: esta instituição não é de agora, não é de há anos, é de há décadas. Credo. E depois eu descobri esta fonte, um álbum de fotografias da Biblioteca Nacional, que se calhar o Gonçalo há de partilhar estas fotografias, que nos mostram o estado dos livros. O estado É, dos dá livros vontade de Nós chorar. avisamos os ouvintes mais sensíveis que Dá vontade de chorar. tenham Ainda por cima, cautela. há um dos documentos que está em PDF, que está digitalizado, não é? E qualquer pessoa pode consultá-lo, nós vamos Este, este, partilhar o este, link. este, este documento está Está. disponível. Mas então o edifício já estava sem teto quando os livros foram para lá. Eles sabiam que estavam a pôr os livros E não há na nenhum, não rua. há nenhum intelectual do novo regime, não há nenhum intelectual republicano da Primeira República, ninguém que diga, senhores, isto é um crime. Houve imensa controvérsia sobre o colégio. Às tantas, há um republicano que diz: vamos, abram-se as janelas, escancarem-se as portas, deixe-se entrar ar novo e pessoas novas, vamos aproveitar tudo o que eles têm para ser um bom colégio, incluindo a biblioteca. Sim, Mas era o que se depois imaginava. essa decisão Não, não vingou. não vingou e houve muita coisa que foi destruída, vitrines foram partidas, o Museu de História Natural foi destruído. Em São Fiel, a Revolução chegou mais tarde e, portanto, as coisas preservaram-se e foram distribuídas. Por exemplo, Estes museus que havia, a história natural destes colégios, foram parar aonde? no caso de Lisboa foi quase tudo destruído ou disperso. Que horror. No caso de São Fiel, Pelos iluministas. Não? bem, século XX já não sei Mas, se são não, iluministas, século XX já não não, sei o que é mas que- Não, pelos racionais. Mas vá, pelos racionais, não é? Pelos Sim, bright, diríamos mas hoje em dia. a decisão é muito irracional, de facto. E havia essa discussão, vamos aproveitar. Por isso é que eles diziam, abram janelas, mudem os professores e mantenham. Um dos erros de Pombalo foi ele não aproveitou as estruturas dos colégios dos jesuítas. Pois, Ele, pois. dos 30 colégios, mais de 30 colégios no Império, ele aproveitou 2 ou 3 para o ensino. E portanto, claro que assim, começar do zero é muito mais difícil. E por isso é que o desastre educativo português é muito diferente do desastre educativo espanhol, ou francês ou italiano. Claro, claro. É completamente diferente. Pois, e no fundo do século XIX tentou-se voltar a começar, não é? Criaram um ensino de qualidade e depois a seguir veio mais uma revolução e mais O um ensino, desmontar do que havia de qualidade, não? o ensino público só se equipara em termos de número, de qualidade ainda não, ao ensino dos jesuítas em 1894-95 com as reformas do Jaime Muniz. Mas repara, são 60 anos depois Sim, dos liceus terem sido fundados. E ainda não há um liceu em cada capital de distrito. credo. Mas pronto, mas o ensino está a recuperar. De facto, no século XIX e sobretudo depois do fontismo, há um esforço e há já alguns efeitos concretos da modernização e da recuperação do ensino. Mas sim, mas perderam-se 100 anos, Credo. ou 150 anos.
Ó Francisco, nós chegados aqui a esta reta final deste episódio, nós aqui no nosso podcast gostamos muito de livros, aliás, nós estamos sempre a colocar links de livros E nos livros em nossos cima da episódios, mesa. não é? Livros acima da mesa também. E trouxemos aqui uma seleção de livros baseada em sugestões tuas e gostávamos de pedir aqui para encerrar o episódio com sugestões de livros feitas por ti. E o que é que tu. E também já agora, juntando aqui uma outra pergunta que nós também gostávamos de fazer, que é, destes livros que estão aqui recomendados, se identificas aqui alguns historiadores de ciência, alguns já falecidos, não é? Que foram para ti grandes referências e que tu vais sempre recorrer a eles sempre que precisas, porque encontras neles muita erudição e sempre algo novo para aprender. Se nos podes fazer aqui um dois em um. Talvez para os ouvintes deste podcast, os mais interessantes sejam os que trabalham ciência e religião, não é? E Sim, para mim há três nomes incontornáveis, que é o John Hadley Brooke, que também está traduzido para sim, português, está. ah, Naquela o Peter enciclopédia. Harrison e o Alistair McGrath. São para mim sim os grandes nomes da história da ciência e da religião. Depois a seguir, historiadores da ciência, de formação de história da ciência, que trabalharam nestes temas, o Ronald Numbers, sem Uhum, dúvida, sim, Já nós falámos sem várias dúvida, vezes. usamos e muito o aqui o David Galileu Goes to Jail, nós usamos muitas e o vezes aqui. David Lindbergh são grandes historiadores, grandes historiadores. Esse livro do Galileu Goes to Jail apesar de ser um livro para o grande público, é de uma erudição e de uma e teve um impacto absolutamente incríveis. E de uma Incríveis. capacidade de síntese também, não é? Que isto são microcapítulos, não é? Microcapítulos, São vários Sobre um temas, tema muito específico. bons, de vários muito bons. autores, A maioria deles, se não todos, estão ainda perfeitamente dentro, atuais ainda, não é? atuais, Sim, são perfeitamente exatamente. atuais. É um livro já com uns 20 anos, se calhar. Já. Impressionante. Isto é 2009. Pois não, 20 anos não, mas tem quase. Mas É Vai muito correr. impressionante. Vejo que também temos aqui o livro do Seb Falk, Sim, temos The sim, Light Seth Falk, Ages. sim. The Light Ages, que no fundo foi traduzido pela Bertrand como a Idade Média, a verdadeira Idade das Luzes, não é? Para combater a ideia de que foi a Idade das Trevas, não é? Do Seb Falk. É um livro, sobretudo a parte introdutória, muitíssimo útil, muito bem resumido, uma síntese fantástica, e depois tem todo o estudo dele, do John of Westwick, que através de uma figura ele conta a história da ciência na Idade Média. Eu acho que é o melhor exemplo, sem dúvida, de ciência medieval. Muito erudito, um estilo muito simples, e explica tudo. Nós depois Ah, contámos a história dele, do mecanismo que ele construiu, fizemos um episódio sobre o Westwick, aqui há uns tempos também. Nós temos uma série que é os cromos medievais, que é a nossa cadeta de cromos, e vamos sempre. Por acaso já há algum tempo que não lançamos o episódios John aí, of mas- Westwick é um bom cromo. É um bom cromo, um sem bom dúvida, cromo. sem dúvida nenhuma. E o que é que tu recomendas aqui mais, Francisco? Nós estamos já Mais, com o tempo tu- apertado, mas o que é que tu ainda recomendas? Estamos quase sem cassete, não está? livros, Cassete ainda livros, temos, mas- livros gerais sobre a história do cristianismo. Um livro que eu acho que é absolutamente fascinante e que vai continuar a despertar o interesse dos leitores e dos académicos é o livro do Tom Holland, Sim. Domínio, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de ser, de nós que não ser absolutamente inovador, quer dizer, não, a escrita é elegantíssima e a forma como está escrito é inovador, mas o argumento principal Cativante também. e muito cativante. O argumento principal, que é o cristianismo que molda a mente moderna e que tem um impacto cultural que ainda estamos a ver hoje nos direitos humanos, na história Sim. da ciência, na história das ideias, por aí fora, é uma coisa que seria perfeitamente tácito para alguém no século XVIII ou no século XVII, recuperado assim, é absolutamente impressionante. E é o mesmo não é Tom no- não é- Holland que tem um podcast extraordinário que, O Rest para is mim, History para mim, para o Here. Gonçalo são assim, os nossos ídolos sim. né, em termos de formato de podcast, né, com o Dominic Sandbrook. Imitamos algumas The coisas. Rest is History, que é um podcast fantástico de história também. É fantástico. E este livro da Minion, além dos outros livros que ele escreveu sobre o mundo antigo, são fantásticos. O que é que temos aqui Também mais? temos o Nuno Palma, obviamente, que o Nuno Palma também toca um bocadinho nesta área que falámos hoje. Toca não é? bastante. Pombal. Toca bastante na Toca questão do- bastante na questão do Marquês e não só. E eu recomendo este livro das causas do atraso português, porque precisamente a partir da sua própria investigação e da investigação de outros em história económica, mas também em história da ciência, esse capítulo do Pombal, por exemplo, sobre as palmas do Pombal, é muito baseado na investigação que o Henrique Leitão e eu fizemos. Sim, sim. Mas os Sim, outros sim, capítulos. identifica-se facilmente lá. E está lá citado diretamente, quer Sim. dizer, mas nos os outros capítulos, a maior parte dos capítulos é a investigação própria do Nuno Palma, e portanto não podia concordar mais com esta ideia de que a causa do traço português é o século XVIII. Ele acha que há uma causa mais profunda, que é o problema de não haver é o sistema político Sim. ter permitido que um homem como Pombal chegasse onde chegasse, e portanto, na realidade, se fosse outro, tínhamos tido o mesmo resultado. Não sei se teríamos tido o mesmo resultado ou não, mas concordamos absolutamente no facto que isto é o episódio mais desastroso da história de Portugal. Aliás, as estatísticas que ele usa e que se refere são estatísticas que são publicadas na minha tese e depois neste livro de 2015 que nós começámos a mostrar sobre. Tenho aqui outros livros que não estão aqui,
Não sei se queres falar sobre Não, isso. sim, podemos falar um bocadinho. Temos de só ver aqui o tempo, como é O que tempo. estamos de tempo, mas sim, ainda Eu podíamos também pedir estou aqui bem. algumas sugestões Vê de lá. leitura de livros que não estão aqui. Deixa-me ver o que é que eu recomendo mais. Então, olha, as minhas referências historiográficas não estão só representadas aqui. Além dos historiadores que eu referi, de ciência e religião, há alguns historiadores que trabalham sobre o período da Idade Moderna, que para mim são grandes referências. O Carlos Eyre, professor em Yale, o padre jesuíta John O'Malley, o Tony Grafton, pelo seu estilo e pela vastidão dos temas que ele explora, ainda não concordo em absoluto com tudo o que ele escreve, acho que é um historiador absolutamente notável. Paul Grandler, um grande académico que se especializou na história da Itália e na história da educação, estudou também a Inquisição e a censura. E depois, no caso português, há historiadores que trabalham sobre o século XIX e o século XX, que para mim também são absolutas referências e que recorro muitas vezes aos trabalhos deles quando estudo este período. O Rui Ramos, Uhum. o António Araújo, o Vasco Polido Valente, tudo o que eles escrevem vale a pena ler, nem que seja pelo prazer da leitura. São grandes escritores e têm uma visão e uma amplitude que é raro ter sobre estes temas. Em Portugal, a minha grande referência em História da Ciência é o Henrique Leitão, que mudou o campo em Portugal. Sim. Mudou o campo em Portugal e, quer dizer, é uma referência absolutamente incontornável. Além de ter sido meu orientador, continuámos a trabalhar juntos desde então, desde 2011. Temos alguns projetos ainda em conjunto. Tivemos juntos na edição das obras do Padre Luís Archer, por exemplo. Temos alguns artigos em comum e outros para sair. E é uma referência em termos pessoais e científicos absolutamente incontornável. Muito obrigado, Francisco. Aqui uma última Muito pergunta obrigado. que eu te fazia é: com um pai de 4 filhos pequenos, Como é que como é que tu se concilia? consegues Como é que se consegue conciliar conciliar uma isto? vida académica super exigente? Não é? Eu e o Gonçalo vimos aqui a lista de papers que tinhas de publicar, já para não falar dos livros que falámos aqui nesta sessão de hoje. Como é que tu consegues harmonizar essas duas coisas? Qual é aqui o segredo? Essa pergunta já me fizeram várias vezes. Eu não percebo porque é como ter um trabalho, quer dizer, é ter um trabalho normal. Bom, Quer mas a dizer, atividade intelectual por vezes não é não sei, tu consegues ter horas específicas. Sim, porque para mim tendo sempre a ter mais capacidade para ler na altura que está menos jeito de ler, não é? Porque as crianças estão à nossa volta e há obrigações familiares. Então como é que tu consegues fazer isso? não, És muito rígido nos olha, teus para horários? mim as leituras, eu costumo dizer que há uma coisa que eu sei fazer bem e se eu me focar nessa, tudo o resto virá, que é eu sei ler bem. Eh, De forma eficaz, não é? Sim, de forma Não eficaz. só eficaz, leio muito, leio rápido e também é eficaz. Mas eu leio bem fontes, leio bem estudos e, portanto, isso ajuda bastante no tempo. E foi um treino que eu fui ganhando no doutoramento. Eu estava a estudar a Brutéria e a Brutéria, ao longo de 100 anos, eu disse: eu não vou estudar um período da Brutéria, vou Pois, estudar os 100 anos da mas Brutéria. isso obriga a ser Estamos a muito falar de seletivo também, não é? 150, 160 volumes, de Claro, 500 páginas. claro. E eu li a Brutéria toda, a primeira li duas vezes a Brutéria completa. Extraordinário. Caramba, Bom, Científica. Não é como se lê um romance, não é como evidente, às tantas há páginas que são evidente, só listas de espécies, evidente. mas li a Brutéria toda em alguns meses, já não sei, 4 5 meses. E portanto, esse treino também ajuda. E E tirar depois notas também, tirar notas também, não, claro, mas tem que ser técnica, tirar é notas é preciso essencial, não é? técnica, mas vai-se Sim. ganhando técnica. E depois também, uma coisa que também ajuda a conciliar é ler coisas boas. Não perder tempo a ler coisas que não interessam. Claro, claro. Saber as fontes, sim. saber quando parar e ou E este não passar à interessa, vou próxima passar para o fonte, sim. próximo. E não só, às tantas, uma coisa que quando comecei a dar aulas pela primeira vez e que comecei a ter que preparar, por exemplo, aulas sobre o Galileu ou sobre o Newton, quer dizer, tenho que ler as biografias do Galileu e as biografias do Newton. E portanto, só sobre Newton temos 4 ou 5 biografias. Temos uma biografia de Newton alquimista, outra Newton teólogo, outra Newton como filósofo natural e a biografia geral do Westphal. Portanto, temos 4 grandes biografias, mais a biografia pequena de Oxford, a Very Short Introduction. Ah, E sim. portanto, se nós lemos as obras de referência, se conhecemos bem o período, se lermos bem, lemos os bons autores, as obras de referência, tivemos um contacto com as fontes, depois a escrita decorre mais naturalmente. O que eu tenho sentido ao longo dos anos, desde que sou casado e com filhos, é que demoro mais tempo a escrever. Hum. Portanto, fico muito tempo a pensar. O processo A criativo. pensar qual é a forma ideal de colocar isto por escrito, não é? Que isso é Sim, super desafiante. isto não é explícito. O processo de escrita não é linear e às vezes é só ler. Mas o ler fora do período
ao ler outros autores, muitas vezes ilumina o que está a escrever. E pronto, e é isso. Francisco, muito obrigado. Muito obrigado, foi Nós foi um ficámos gostei aí, imenso. ficámos aí com vontade de continuar a falar contigo mais 2 horas. Gostei Exato, imenso. mas Iremos voltar a massacrar-te, certamente. Não é? qualquer dia para uma revisão ou Sim. para outros temas mais Sim, desta aqui área nunca também. mais. Isto é um poço sem fim. Não é? Nós temos aí uma lista de temas ainda para o futuro. Muito obrigado, Gostei imenso, Francisco. obrigado. Muito Obrigadíssimo, obrigado. um abraço. E Obrigado. lembramos que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, porque eu gosto de partilhar. E pronto, obrigado. Francisco. Obrigado. E Até à próxima. Um abraço. E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.